Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 20º encontro do estudo continuado do livro O que é o Espiritismo. Lembrando a vocês que este é o meu canal de divulgação do conteúdo espírita. Neste canal, Espiritismo, a Era Nova, são publicados este estudo sequencial que nós estamos fazendo, que a gente publica todas as segundas, e também as palestras que eu faço, independente dos centros, tá? Tenho um outro canal no YouTube que se chama Palavras que Iluminam, que é um canal de desenvolvimento pessoal. Se vocês tiverem interesse, são conteúdos diferentes. Lá no Palavras que Iluminam, nós alimentamos com pequenos vídeos, breves reflexões sobre tolerância, sobre simplicidade, sobre recomeços, sobre alegria, perdão, silêncio, coisas nesse sentido. São vídeos breves, são reflexões à luz da psicologia, da filosofia. A gente utiliza poemas, músicas e recomendo a vocês, se tiverem curiosidade, se o conteúdo fizer sentido, vocês visitarem lá. E divulguem também pelo YouTube este conteúdo, porque assim o YouTube vê que tem relevância e a gente consegue alcançar mais corações. Muito bem, hoje nós selecionamos brevemente, não lemos apenas, nós selecionamos uma mensagem do livro Caminho Espírita, mensagem 34, e o título dela é Na Hora do Desânimo. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler esta mensagem de Emmanuel e vamos refletir um pouquinho sobre. Desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar-nos o acerto. Se formos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, desânimos nos indicaria o propósito de infabilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando o juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos. Quando sabemos que, por agora, somos simples aprendizes na escola da experiência, se esmorecermos na tarefa que nos cabe, tão só porque outros patenteiam dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar, a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos interessar advertência determinada, neste ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque antes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com falhas e logros, abusos e desilusões. Mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados, em níveis muito superiores aos nossos, ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo, a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos. E toda vez que o desânimo nos tire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que, muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. De Emmanuel. Somos, meus irmãos, portanto, eternos aprendizes, ainda em
derredor com as nossas sombras, ainda em derredor conosco mesmos, ainda temos dificuldades internas de nos superarmos. Porém, como o texto finaliza, Deus já estava à frente, preparando tudo para que nós possamos prosseguir no caminho reto, no caminho do bem, no caminho do nosso autoencontro, do nosso autodescobrimento, neste abraço à nossa sombra, porque a sombra muitas vezes esconde os nossos maiores tesouros. É na sombra, naquilo que a gente ainda não consegue desenvolver, que a gente precisa focar e se superar. E quando a gente se supera, a gente vê um tesouro brilhando dentro de nós, não é mesmo? Pode ser o tesouro da paciência, pode ser o tesouro da solidariedade. É um tesouro, um profundo tesouro divino. Portanto, que nós possamos ter essa fé e saber que não devemos desanimar, que nós possamos sempre confiar em Deus, nosso Pai maior, que sempre estará nos acompanhando nos nossos processos e nos nossos aprendizados evolutivos. Gratidão. Agora eu vou fazer a nossa prece para que nós possamos adentrar o tema de hoje. Mestre amado Jesus, sustenta-nos, inspira-nos, protege-nos e conecte cada coração aqui presente neste estudo de hoje com o seu coração, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, a sua paz, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, o item de hoje é os médiuns interesseiros. Deixa eu ver se eu acho meu óculos. Esqueci meu óculos. Vamos sem óculos mesmo. Então, hoje é o nosso 20º episódio do capítulo 2 do Cético, do item Os Médiuns Interesseiros. E o visitante pede a Kardec o seguinte, vamos só lembrar um pouquinho, né? Que o visitante ele se abriu ao aprendizado e que a gente tinha já uma linguagem muito mais afetiva, muito mais afetuosa entre os dois no capítulo anterior, no nosso episódio anterior, e que ele se portava como um aprendiz, como a leitura nos disse, que somos eternos aprendizes, por mais que nos iluminemos, sempre vamos ter desafios perante a vida e sempre iremos aprender com cada um. Então, o cético se põe nessa condição de aprendiz e Kardec se põe na posição de professor, porque Kardec sabia para quem gastar a sua energia, para quem ensinar, e ele sabia como conduzir cada aluno e como ensinar cada aluno, não é mesmo? Neste item dos médiuns interesseiros, visitante faz a seguinte pergunta inicial. Antes de se entregarem a um estudo de fôlego, certas pessoas gostariam de ter a certeza que não perderam seu tempo, certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido ao preço do dinheiro. Kardec responde: naquele que não quer se dar o trabalho de estudar, há mais de curiosidade do que de desejo real de se instruir. Ora, os espíritos não gostam mais de curiosos que eu próprio. Aliás, a cupidez lhe é sobretudo antipática, e eles não se prestam a nada que possa satisfazê-la. Seria preciso ter deles uma ideia bem errada para crer que os espíritos superiores como Fénelon, Buzot, Pascal, Santo Agostinho, por exemplo, se colocassem às ordens do primeiro que os solicitasse, a tanto por hora. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são uma coisa muito grave e exigem muito respeito para servirem de exibição. Aliás, sabemos que os fenômenos espíritas não se desenrolam como as engrenagens de um mecanismo, uma vez que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se a aptidão medianímica, ninguém pode responsabilizar-se de os obter em tal momento dado. Se os incrédulos são levados a suspeitarem de boa fé dos médiuns em geral, seria bem pior que estes tivessem um estimulante interesse. Poder-se-ia suspeitar com todo direito que o médium retribuiria com simulação, porque ele precisaria, antes de tudo, ganhar seu dinheiro. Não somente
O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, como repugnaria a razão evocar o peso de ouro os espíritos de pessoas que nos são caras. Supondo que eles a isso consentissem, o que é mais que duvidoso, não haveria em todos os casos senão espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos meios, e que não mereceriam nenhuma confiança. Estes mesmos, ainda frequentemente, agem com um prazer maldoso, frustrando as combinações e os cálculos dos seus evocadores. A natureza da faculdade mediúnica se opõe, pois, a que ela se torne uma profissão, uma vez que depende de uma vontade estranha ao médium, e ela poderia faltar-lhe no momento que dela tivesse necessidade, a menos que ele a supra pela agilidade. Mas, em se admitindo mesmo uma inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se obtenham à vontade, seria um efeito do acaso. Se, na sessão que se tivesse pago, se produzisse precisamente aquilo que se desejaria para se convencer. Daria 100.000 francos a um médium e não o farei obter dos espíritos o que estes não quisessem fazer. Essa paga, que desnaturaria a intenção e a transformaria em um violento desejo de lucro, seria mesmo, ao contrário, um motivo para que ele não tivesse sucesso. Se você está bem compenetrado dessa verdade, que a afeição e a simpatia são as mais poderosas motivações de atração dos espíritos, compreender-se-ia que eles não podem ser solicitados com o pensamento de os usarem para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que tem necessidade de fatos para se convencer, deve provar aos espíritos sua boa vontade, por uma observação séria e paciente, se quer por ele ser secundado. Mas se é verdadeiro que a fé não se impõe, não é menos dizer-se que ela não se compra. Vamos fazer uma pausa aqui na próxima pergunta, que são perguntas interessantes deste item. São 3 perguntas desse item, nós lemos a primeira e a gente vai fazer uma análise mais minuciosa dessa. Caso dê tempo dentro do nosso programado aqui, a gente segue pelo menos com mais uma questão. Se não der, hoje paramos por aqui. Muito bem, o que o visitante está pedindo aqui? Se a pessoa não tem ainda o interesse, né, de conhecer, mas quer ter certeza se ela pode pagar para o espírito vir e se manifestar. Aí Kardec deixa claro que a faculdade medianímica, né, a faculdade mediúnica, não depende do médium. Chico costumava dizer que o telefone tocava de cima para baixo. Ou seja, um médium necessita, obrigatoriamente, que um espírito esteja disposto a se comunicar para que ele passe uma mensagem. Caso contrário, esta mensagem não é verdadeira, não, ela é uma mistificação, não um charlatanismo, é um embuste, o médium vai estar mentindo. E aqui Kardec já coloca, eu acho interessante sempre, vocês devem ter observado que em todos os itens, seja no início, no meio, no final, de alguma forma ele convida a todos que têm real interesse na doutrina de se instruir e não apenas curiosidade, de estudar, de se instruir, de ir atrás, e a gente vai vendo essa construção, item por item, ele sempre faz este convite, né? Se vocês prestaram atenção ali na leitura, logo no início ele já faz isso. E aí ele coloca assim, que os espíritos mais iluminados, e ele cita exemplos como Santo Agostinho, Fenelon, eles não iriam vir para que o médium ganhasse dinheiro através deles. Porque o que o visitante quis dizer? Se a pessoa não conhece a doutrina, tem curiosidade, ela pode pagar para um médium, para o espírito se manifestar para ela ter certeza? E Kardec fala, não, isso não é aconselhável, isso não está dentro dos parâmetros da doutrina, né? Porque a mediunidade depende do espírito. E um espírito superior não vai se prestar a vir trazer uma comunicação para que o médium ganhe dinheiro. Entende? Que seria uma atitude egoísta do médium?
né? E a gente vai encontrar aqui no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ou seja, a mediunidade deve ser exercida santa, retamente e gratuitamente, sem nenhuma cobrança. Tanto é que na pergunta seguinte, Kardec vai sugerir, e é o que é feito, é o que deve ser feito e é o que é feito aos médiuns sérios, que o médium tem um trabalho para ele ter o próprio sustento. Que mediunidade não é um trabalho, que mediunidade é vamos colocar, um dom a serviço do próximo, a serviço do bem, a serviço da própria evolução do médium. Afinal, mediunidade é o conviver com o outro, seja ele encarnado, desencarnado, o tempo todo. Essa convivência vai educando a nossa mediunidade e a gente vai se tornando melhor ao passo que vamos aprendendo a conviver melhor, né? No sentido de educação mediúnica, essa colocação minha. No sentido de mediunidade, o médium é a ponte, é um intermediário entre um espírito desencarnado e alguém que vai receber a mensagem. Então, entre o espírito, a mente do desencarnado, vai passar pela mente do médium, esse médium vai exercer a psicofonia, que é a fala, ou a psicografia, que é a escrita, e vai transmitir essa mensagem. Então, o médium é o medianeiro, é o que fica no meio, né? Médium é o meio, né? Até a palavra faz a gente refletir aí e dar um estudo interessante, né? E aí Kardec vai e fala assim que os espíritos superiores não estão disponíveis para isso. Que se existem espíritos que estão disponíveis para isso, não são um espírito de categoria superior, e sim um espírito de categoria inferior. E talvez esse espírito vá trazer um embuste, né? Que é uma emboscada ao médium, vai trazer problemas à vida do médium. E também esse espírito pode manipular, pode ser um espírito brincalhão, ele quer se divertir com a situação de alguém estar pagando para receber uma comunicação. Ou ele pode permitir que o médium receba alguma coisa, mas depois ele vai fazer uma cobrança de ordem moral para esse médium, vai cobrar esse valor pecuniário de dinheiro que o médium recebeu de outra forma para o próprio médium. Então, dentro do espiritismo, mediunidade é exercida santa e gratuitamente. Por isso nós temos todo um estudo, nós temos os cursos de educação mediúnica, nós temos todos os esclarecimentos que o Espiritismo nos traz. E o Espiritismo, ele deixa claro esse estudo de mediunidade, sabe? É uma das religiões que mais esclarece, mais ensina. E a pessoa, se tem uma faculdade mediúnica, ela não precisa se tornar espírita, mas interessante seria que ela estudasse pelo menos a mediunidade, o fenômeno, por que ocorre, de onde vem, ou seja, participasse de um curso de educação mediúnica, participasse de um curso de 1, 2 anos, ali uma vez por semana, para que ela entendesse o que acontece com ela, por que ela vê, por que ela ouve, nesse sentido, para que ela conseguisse ter esse equilíbrio dentro dela mesma, para que ela levasse uma vida melhor. E ela não precisa necessariamente ser espírita para isso, se tornar espírita. Ela fica no vínculo religioso ao qual ela escolheu, o coração dela escolheu, mas ela entende o que acontece. Para quê? Para que ela, inclusive, tenha proteção, né? Em relação, por exemplo, a essa pergunta aqui que nós estamos tratando. E aí, isso aqui não é meu, de onde vem? Eu posso cobrar? Não posso? Né? Posso ter um interesse pecuniário em cima ou não? Não deve, né? A gente sempre lembra a recomendação de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque se nem tudo me convém, significa que eu vou ter uma consequência e uma lei de ação e reação. Que essa troca não vai ser legal para mim no futuro como médium, vamos supor assim. E ele coloca que quem tem necessidade de fatos mediúnicos, fenômenos mediúnicos para se convencer, deve provar aos espíritos sua boa vontade, por uma observação séria e paciente, se quer por ele ser secundado. O que Kardec recomenda? Que a pessoa que realmente tem interesse,
entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que essas comunicações, tudo, que ela observe com seriedade, mas que ela não pague para isso, ela não pague para ter uma comunicação, ela não pague para entender o fenômeno, né? Ela não se dê esse ato de fazer isso, porque isso não é natural, porque a pessoa que está pagando corre o risco de ser enganada, né? Como a gente já citou, o médium corre os seus riscos, né? O telefone toca de lá para cá, né? Dizia Chico, e a gente já falou. Então, que a pessoa possa observar de boa vontade, persistir, e aos poucos ela vai assimilando, vai vendo, olha, isso aqui é 1 mais 1 formou 2. Ah, não, eu entendi, isso aqui explica isso aqui. Ah, então é por isso que acontece isso. Ah, então isso aqui dá em determinado momento, em determinado ponto, né? Que vai ficar mais tranquilo para a pessoa, vai ficar mais fácil, vai ficar óbvio, né? Alguns fenômenos, algumas coisas. Deixa eu só analisar rapidamente aqui. Nós estamos com 20 minutos de vídeo neste momento. As questões, dá pra gente fazer algumas últimas colocações, tá? E aí, as outras 2 questões, elas são interligadas uma à outra, então é interessante a gente deixar para o próximo vídeo para que esse aqui não fique muito longo nesse sentido. Então, nós vamos fazer mais algumas colocações e vamos finalizar o vídeo de hoje com uma breve leitura exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ter este esclarecimento desde já que estamos falando de médium interesseiro ou não, sobre, e aí, deve-se cobrar a mediunidade ou não? Não deve-se. Porque, como nos fala aqui no capítulo 26, de título, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade gratuita. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos, algumas partes, e vocês vão seguindo o raciocínio exatamente para que fique mais fácil as nossas colocações no vídeo que virá posteriormente, tá bem? Vamos lá? Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé. É o que Kardec estava colocando ali na questão, não é? E não para lhe vender palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, ou seja, não foram os médiuns que criaram, e nem de suas pesquisas, e nem de seu trabalho pessoal. As pessoas não se esforçaram, né? Foi os espíritos que trouxeram. Aí ele segue aqui no Evangelho. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Olha só que lindo, deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa leitura. Deus dá gratuitamente, exige essa gratuidade, porque senão vamos ter lei de ação e reação agindo na nossa consciência, para que todos tenham o mesmo acesso, para que todos tenham a consolação, para que todos possam receber este amparo, esse encorajamento nas horas difíceis. Isso é lindo, não é? É amor divino em ação. É por isso que a mediunidade tem uma finalidade providencial. E aí ele segue no item 8 falando assim: quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Ou seja, só a gente raciocinar um pouco, né? É só nós pensarmos. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros?
Sem dúvida, pode-se ainda assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro as pedir seriamente. Depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ou seja, o médium vai ter mais autoridade moral quando ele exercer com persistência, disciplina, o devotamento, a abnegação e não tiver nem interesse, nem moral, que seria, por exemplo, o interesse de ser reconhecido, de ser destacado perante o grupo, perante as pessoas, porque ele tem uma mediunidade mais ostensiva, e muito menos material, que seria receber porque você está dando uma comunicação, porque você está recebendo algo. Então, nós vamos encontrar já no item 9 o seguinte: ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, ou seja, ela muda com o tempo, com a permanência da qual ninguém pode contar, porque a mediunidade depende dos espíritos se comunicarem. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar proveito. Ou seja, eu estudei terapia, então eu tenho o direito de tirar proveito pecuniário daquele estudo, seja terapia, seja medicina, seja qualquer outra coisa, eu tenho. Por quê? Porque teve o esforço do estudo. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Ou seja, eu não posso parar aqui e falar assim, olha, agora vamos fazer um fenômeno. Não, não é o médium que fala que vai fazer, são os espíritos, né? E para isso nós temos as reuniões mediúnicas, onde temos hora, ambiente, preparação, estudo adequado. Voltando ao texto, explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Missão é você fazer algo de bom a favor de alguém. Encerrando esse capítulo, e nada mais justo do que a gente ler 2 pequenos parágrafos para vocês, para que fique esse conteúdo aí para reflexão, falo o seguinte: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente.
Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte e não na mediunidade. Que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e os seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Ou seja, mediunidade, dom divino, exercida santamente, religiosamente, para um bem comum. É lógico que nós vemos muitos médiuns em desequilíbrio, que têm sim esses interesses. Por isso que nós estamos estudando, mas por isso também que nós trouxemos para vocês as colocações do Evangelho segundo o Espiritismo e como deve ser a mediunidade. Por isso que no vídeo anterior foi explicado sobre mediunidade, que todos temos em mais grau ou menos grau, porque é uma condição orgânica ligado à glândula pineal. Aquela pessoa que tem mais grau, ela vai ter mais facilidade, aí a gente chama mediunidade ostensiva, e essa mediunidade é exercida dentro da casa espírita para socorrer e amparar amigos nossos, e nesse socorro e amparo, a pessoa que sempre aprende em primeiro lugar somos nós médiuns. Não nos enganemos, nós aprendemos muito. E o socorro divino sempre é para os dois planos da vida, principalmente para quem está ali à disposição. Portanto, a mediunidade é algo sagrado. E aqui eu quero frisar, para finalizar nossa fala, que ele coloca que disponibilizemos a mediunidade o tempo que nós dispormos materialmente. Cada um de nós vai poder dispor 1 hora, 2, 3, 5 por semana, não importa, porque os espíritos vem o devotamento de cada um de nós e os nossos sacrifícios. Cada um de nós tem sua família, tem sua profissão, tem seus estudos, e cada um de nós tem um quê de sacrifício e de devotamento. Às vezes aquela pessoa que se dedica muitas horas, ela vai ter menos devotamento, que é menos entrega, menos amor, do que aquele que consegue se dedicar à mediunidade 3 horas por semana, envolvendo estudos e práticas mediúnicas. Entende? Então tudo está no nosso coração. E Deus vê todos os corações e sonda todas as nossas atitudes, porque o que vale é a nossa intenção, né? Os nossos atos vêm depois da intenção. Então sempre a intenção, a boa vontade é o que Deus vai levar em consideração. Dai de graça o que de graça recebestes. Essa é a mensagem dessa primeira pergunta do item médiuns interesseiros, que nós nos comprometemos a dar sequência no próximo episódio das outras 2 questões. E vai ter muito conteúdo aí para a gente falar sobre, é muito interessante, é bom esse esclarecimento, né? Para o nosso espírito, para a nossa mente, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E por hoje é só, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, peço a todos que nos acompanhem, que vocês possam fechar os olhos se assim quiserem, se não apenas acompanhem. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga responsável por este estudo, muito obrigado pela assistência, proteção e inspiração. Que nós possamos, Senhor Jesus, exercer com amor aquilo que nos destes gratuitamente. Que nós possamos socorrer e nos permitir ser socorridos, Senhor, sempre que se fizer necessário. Abençoe, Senhor, o lar de cada pessoa que neste momento acompanha. Abençoe a sua profissão, o seu trabalho, o seu coração. Que nós possamos sempre, Senhor Deus, confiar em Ti, sem desanimar. Que a fé nos guie,
o seu amor nos envolva, nos proteja e que a sua paz esteja no nosso coração. E que assim seja. Gratidão a todos. Até o nosso próximo vídeo. Divulgue, curta, se inscreva e paz e luz. Até mais. Até lá.